Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar a montagem da prancha desse projeto arquitetônico. Aqui eu tenho um projeto com todos os elementos que devem ser organizados na prancha, tá bem? E aí vocês têm esse arquivo que é o carimbo de vocês, tá? Com esse carimbo, nós vamos fazer, né, pegando essa delimitação aqui do carimbo, as bordas da nossa prancha, tá? Então, para desenvolver essa borda da prancha, essa borda direita, essa borda inferior e a superior, vocês vão usar um offset de 10 centímetros. Basicamente, você vai pegar esse alinhamento aqui, cria uma linha e faz um offset de 10, tá? E essa borda do lado de cá, vocês vão trabalhar com um offset de 25, tá? Porque aqui seria 1 centímetro equivalente, e aqui seria equivalente a 2,5 centímetros, que seria a borda esquerda, tá? Aqui eu fiz um tamanho aleatório, porque o intuito aqui do arquitetônico não é trabalhar com pranchas padrões. O que a gente faz, na verdade, é fazer uma prancha que atenda ao projeto de vocês, tá bem? Então, a primeira coisa, nós temos a parte do model, onde vocês desenharam. Aonde está escrito carimbo, na verdade, no de vocês vai estar escrito como layout, tá bem? Então, o layout é onde a gente organiza a parte de impressão de projeto, beleza? Então, vamos lá. Quando eu abro aqui o layout, ó, eu no model, eu tô aqui com a minha tela preta, né, o fundo preto, todos os projetos, né, desenhados conforme a gente fez em sala. E aqui do ladinho a gente tem onde está escrito carimbo, né? Ou no caso de vocês vai estar escrito como layout, né? Quando a gente abre o layout, esse carimbo que foi enviado para vocês, vocês vão colar ele dentro do layout, tá bom? Colado dentro do layout, aí vocês vão fazer essas bordas. Vocês percebam que eu fiz ela bem aleatória aqui, né? Não fiz um tamanho exatamente padrão, porque depois eu vou reduzir ela, ou se for necessário, a gente também pode estar aumentando, ok? Bom, vamos lá. Criado essa borda aqui, que tá um tamanho aí a variável, né? Percebam que ela tá bem maior que o próprio carimbo, então se precisar aumentar, a gente aumenta mais, se precisar reduzir, a gente reduz. Eu preciso trazer do model o desenho que tá lá para o layout, tá? Então, toda vez que a gente for fazer esse processo, a gente vai criar uma viewport, tá? Mas a viewport, ela é uma área de trazer o desenho de um lado para o outro, né? Então, normalmente a gente cria um quadrado com ela. É interessante que vocês criem uma layer de impressão para a viewport, porque na verdade a viewport, ela vai ser um retângulo que a gente vai criar, que vai trazer esse desenho que está do model para o layout. Só que eu não posso imprimir aquela linha, que não fica legal, né? Então a gente vai voltar aqui no model. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma layer, tá? Então, nós vamos criar uma layer, que eu venho aqui em New Layer, e eu vou chamar ela de VL, VLPort, tá? Aí eu vou dar uma cor para ela, vamos supor, eu escolher uma cor preta, ok? Ou azul, ou qualquer cor que vocês quiserem. Só que aí o que que acontece? Estão vendo que tem um símbolo da impressora? A gente vai desligar a simbologia da impressora. Porque visualmente no projeto a gente vai enxergar, mas na hora de imprimir ele não vai sair na impressão. Então ele é só uma base de rascunho para a gente poder trazer o desenho do model para o layout. Beleza? Bom, feito isso, já podemos fechar aqui a nossa aba. E eu vou deixar ligado aqui a minha layer de viewport, tá? Então, eu já deixei ativado ela aqui para a gente poder desenvolver o projeto. Vamos lá no layout agora. E aqui dentro a gente vai digitar o comando viewport, ó, viewport. Quando eu clicar em viewport, ele vai aparecer essa janela. A gente vai dar um OK e vai fazer um retângulo, ó. Perceba que quando eu faço esse retângulo e se eu aproximar, lá dentro tem alguma coisa. Então, o que que a gente vai fazer? Clicar aqui dentro, ó, percebam que a gente consegue movimentar a bolinha do mouse e o desenho se movimenta. Quando clica lá dentro, ele movimenta, né? Ajusta o tamanho do desenho. Cliquei aqui fora, ele travou, tá? Então, eu vou ampliar um pouquinho para vocês. Só que assim, cuidem para vocês não se perderem dentro da viewport, tá? Ó, percebam que eu tô ampliando a viewport, mas de modo que eu tenha como clicar do lado de fora, tá? Então, ó, cliquei aqui dentro, ó, percebam que eu posso, com a bolinha do mouse, ó, trazer o meu desenho, certo?
Clico do lado de fora, travou. Então, a gente sempre tem que ter o espacinho do lado de fora para clicar. Então, eu não posso deixar essa viewport desse tamanho aqui, ó, abrir ela, porque daí eu não tenho como clicar do lado de fora e travar ela de novo. Então, assim, vai mexer nela, ó, deixa mais ou menos ela da tela do computador, e aí para você ter o espaço para clicar, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos ajustar a escala através dessa viewport, tá? Então, como que a gente faz o ajuste de escala? Tem várias formas. Eu gosto dessa que é mais tranquila, porque eu já deixo configurada no meu computador, tá? Então, quando cliquem aqui dentro da viewport, percebam que a gente consegue movimentar a escala. E bem aqui na parte inferior do computador de vocês, esse número ele fica mudando. Então, conforme você mexe a bolinha do mouse, ele vai ficar sendo ajustado. Então, vocês podem clicar aqui nessa setinha do lado, beleza? E aí vocês virão que tem várias escalas aqui, ó. Tem um para 50, um para 100. Só que essas escalas, elas não estão adequadas ao projeto arquitetônico, tá? Lembrem que o AutoCAD ele é um programa que ele atende uma infinidade de áreas de engenharia. Então, ela não vai atender a engenharia, a parte de arquitetônico. Então, a gente vai precisar criar uma escala adequada, beleza? Mas vai ser bem tranquilo. Então, a gente pode vir aqui nessa setinha, tá? E a gente vai descer aqui embaixo e vir em Custom. A gente vai customizar uma escala. Quando eu customizar, a gente vem em adicionar, tá? E aí eu vou digitar assim, ó, 1.100, e eu vou escrever civil, para eu lembrar que é para civil. E aí aqui a gente vai ajustar as informações do nosso desenho. Então, 1.000 unidades do papel equivalem a 100 unidades no real, tá? Então, essa é a configuração que a gente usa na escala 1 para 100. Vou dar um OK. Podem perceber que eu já tenho um para 50. Um para 50 como que seria? Né, a gente viria, adicionaria, mas como eu já tenho ela criada, ó, vou abrir para vocês verem, editar. Então, 1 para 50 civil é 1.000 do papel, equivale a 50 no real, tá? Aí a gente pode criar outras, né? 1 para 75. Então, vamos lá. Adicionar 1 para 75 civil. Então, sempre 1.000 está para 75. Ah, e se eu precisasse de 1 para 25? Então, a gente pode vir aqui adicionar também. Então, 1 para 25. Coloquem o civil na frente para facilitar a busca depois, né? Para não ficar errado, até porque para não dar dupla elementos com o mesmo nome. E aí a gente coloca aqui 25. Então, a criação das escalas são essas, né? Que a gente vai criar. 1 para 100, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 25. Mas no arquitetônico, normalmente, a gente vai usar 1 para 50 e 1 para 100. Vou dar um OK. Se eu clicar dentro dessa viewport, ó, a gente pode rodar a bolinha do mouse e aproximar o desenho. Como eu quero já pegar minha planta baixa, eu vou pegar ela aqui, ó. Eu já mais ou menos coloquei ela dentro da viewport. A gente vai vir aqui agora na setinha e vamos pegar 1 para 50, ó, que dele já vai ajustar na escala exata. Perceba que ele ajustou. Ele ficou até um pouco maior que o próprio viewport. Eu vou clicar do lado de fora agora, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou aumentando ela conforme a necessidade, tá? Então, percebam que eu posso deixar ela bem ajustadinha, tá? Então, a gente faz esse processo aqui, ó, de modo a ela ficar bem certinha. Terminou de organizar, clica do lado de fora, tá? Ó, clicou do lado de fora, dá um ESC. Ó, percebam que agora ela tá no tamanho certo. Então, a gente pode vir, colocar ela aqui. Aí a gente vai começar a encaixar no desenho, ó. Então, vamos supor, colocar a minha planta baixa aqui, né? Eu posso pegar essa mesma viewport e dar um Ctrl C, né? Um copiar e colar. Ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. A gente vai criando as viewports, tá? Aí, no caso, eu vou clicar aqui dentro de novo. Eu posso editar ela, só um pouquinho. Só um instantinho que travou aqui. Ó, e a gente pode agora colocar o layout, né? Então, eu vou ampliar ele um pouquinho aqui. Venho aqui novamente, ó, e coloco na escala 1 para 50. Ele ajustou. A gente vem e ajeita aqui a nossa viewport. Lembrando que eu tenho que clicar do lado de fora primeiro. E tá criado. Colocar ela aqui do ladinho mais embaixo. E aí você vai organizando isso aqui no seu desenho, conforme os projetos que você tem para serem elencados, tá? Então, vamos pegar mais um aqui.
O próximo projeto que a gente teria que colocar, por cobertura. Vou ajustar a cobertura aqui, venho novamente, coloco 1 para 50, né? Posso com a bolinha do mouse ajustar ela aqui, ó. E aí agora vamos organizar a nossa viewport. E aí a gente vai dispondo todos os elementos aqui, ó, nesse papel, tá? Todos, né? Fachada, cobertura, todos os elementos, tá? Podem fazer separado a implantação. Então, façam um para somente a implantação e o restante do arquitetônico ele fica num único papel, tá, pessoal? Aí vamos lá, coloquei todos, né? Vamos colocar mais alguns aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o corte, né? Vou ajustar ele aqui. Precisou ampliar um pouquinho mais para cá. E aí a gente vai encaixando, ó. Vamos... Ah, desculpa, eu não fiz a escala dele ainda, né? Vamos colocar aqui a escala. Então a gente vem e adequa aqui o nosso espaço. Mais um pouquinho. E aí, ó, a gente vai encaixando nesses espaços aqui, ó, para não ficar ruim. Por conta desse tamanho de papel que eu acabei criando, né? Então ele tem alguns espaços vazios, a gente vai encaixando todos os elementos, né? Aí vamos pegar o próximo corte. Ó, corte. Próximo corte seria esse. Ajusta a escala. E a gente reduz a viewport, tá? Lembrando que essa linha da viewport, ela não vai ser impressa porque a gente criou aquela layer, né? Exatamente para que ela atenda. Então, a gente vai organizando aqui agora. E vamos agora pegar a fachada. A fachada da casa. Coloca a escala. E ajusta a viewport. Percebam que sobrou esse espaço. Então, o que a gente pode fazer? Lembrando, pessoal, que todos os projetos têm que ter o nome deles embaixo, tá? Então, por exemplo, fachada, sua escala. Aí a gente já pode fazer isso do outro lado, tá? Lá no módulo. Cobertura e a escala. Planta de layout, planta de... Enfim, todos têm que aparecer escrito. Sobrou espaço, o que a gente faz? Eu vou movimentar isso daqui, né? E deixar ele aqui adequado. Aí venho com o trim, já vou aparando as pontinhas. E aí o nosso projeto ele está dentro da prancha, tá? Organizado, certinho. Lembrem de preencher corretamente o carimbo com as informações que estão pertinentes aqui, tá bom? Agora a gente vai para a parte da impressão. Então, como que nós vamos fazer esse processo de impressão? Vou começar pela seguinte consideração. Lembrem que esse papel, ele não está com formato padrão, então a gente não tem papel A1, nem A2, nem A3. Aqui a gente está com o tamanho que foi necessário. Tanto que para a implantação, vocês têm que criar uma outra, então vai ter duas folhas. A implantação e essa com o restante do arquitetônico, tá? Essa daqui a gente escreve projeto arquitetônico. Então, a gente vem aqui e muda para arquitetônico. Quando for somente a implantação, a gente escreve projeto de implantação, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vem com a cota standard, porque ela mede o tamanho real, e a gente vai medir quanto que tá o tamanho dessa prancha, tá? Então, olhando ela aqui, vamos ver o tamanho dela, ó. A gente pode arredondar aí para 1.346. Aqui ele tá enorme porque ele tá em milímetros, tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, ela teria 1,35 m aproximadamente, tá? Então, aqui a gente vai digitar esse valor para criar o papel. Então, a gente vai digitar 1.346. Deixa eu só anotar aqui. Então, a gente tem a primeira dimensão,
1.346, tá? Dá para arredondar para 1.347, na verdade, né? Por conta do valor que nós temos aqui. Então, beleza. Agora a gente vai cotar a parte superior aqui, ó. Só para ver quanto que vai dar o valor. Aqui a gente pode arredondar também para 835, beleza? Com essas duas informações, a gente vai criar um papel de impressão. Então, a gente vai vir aqui no azinho do AutoCAD e a gente vem aqui em Print. Então, a gente vai criar uma configuração de impressão. A primeira condição de configuração de impressão é criar o papel de impressão. Então, a gente virá e mudará na primeira opção aqui, DWG to PDF, porque a gente vai gerar um PDF antes de imprimir, né? E aqui, em Paper Size, nós temos os tipos de papel, mas são papéis padrões. Nós temos que criar um papel que nos atenda à nossa realidade, beleza? Então, aqui não tem esse papel que eu criei com vocês, né? Por exemplo, o computador tem até outros nomes aqui, mas que foram situações que foram criadas em outros momentos, tá? Então, a gente vai vir aqui em propriedades, né? E depois de colocar DWG to PDF, a gente vem em propriedades. E aí, a gente vai vir aqui ó, em Custom Paper Size, que a gente vai customizar um papel diante dessas medidas. A gente vai clicar aqui em adicionar, e a gente vai começar Start From, porque a gente vai começar do zero, né? Não vai começar de um pré-existente. Avanço, e aqui em milímetros, né? Lembrem de mudar, porque às vezes ele pode aparecer em outra unidade. A gente vai digitar essas informações aqui, tá, pessoal? Então, o primeiro aqui, ele é a base. Nossa base é 1.300. Lembrando que no meu caso é essa medida, tá, gente? De vocês têm que verificar cada projeto. Tô fazendo somente um exemplo, tá? Então, 1.347. Com uma altura de 835. Vou avançar. Como a gente já fez o papel com as suas próprias bordas, esse valor aqui a gente vai deixar tudo zero, tá? Porque o papel já está criado com a borda, a gente já mediu lá com a borda. A gente avança e ele vai ficar salvo com esse nome aqui, ó, com as medidas dele. Vou avançar e vou concluir. E dou um OK. Agora eu vou achar esse papel desse jeito aqui, tá bom? Vou clicar nele, vamos procurar. Às vezes tá na parte superior, na inferior, ó. Ele apareceu. Deixa eu ver onde ele tá. Aqui, ó. Ele apareceu esse papel, com as medidas. Então, o que que acontece? Quando você selecionar a área de impressão, ele vai pegar exatamente o tamanho. Então, a gente pode deixar ligado o Fit to Paper e o centralizar. Então, a gente vem aqui em Window, caso não esteja aparecendo, a gente escolhe a opção Window. E aí, a gente vai selecionar essa área de impressão. Ó, vou clicar aqui no cantinho e vou até o outro cantinho, tá? Só um instantinho que travou aqui. A gente vem até o outro canto, ó. E aí, se eu deixar ligado centralizar e fit to paper, você pode fazer um preview. E aí, opa, acho que ele ficou invertido. Ah, tá um pouquinho. Dá um ESC. Aqui a gente tem que rotacionar o papel, tá? Então, aqui ele não encaixou certinho porque ele tá ligado a essa opção. Então, a gente vai deixar ligado nessa outra opção, que ele deixou o papel em pé, e a gente precisa do papel deitado, tá bom? Então, a gente vem aqui em preview. Percebam que o nosso desenho encaixou perfeitamente no papel. Então, se a gente fosse simplesmente imprimir, do jeito que tá, ele ficaria desse jeito, todo colorido. Tá? Mas esse não é o intuito, a gente tem que configurar a parte de cores, né? Então, tem que deixar um projeto adequado, né, visualmente para a obra. Então, assim, ele tá todo colorido. Então, a gente já encaixou o desenho dentro do papel exato. Dou um ESC. Para não perder o papel, pode clicar na opção aplicar, tá? Porque a gente não perde esse papel. Agora a gente vai para a parte, né, de criar as cores de impressão. Então, para criar as cores de impressão, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um CTB, né, uma camada de impressão. Lembra que a gente criou as layers com as suas respectivas cores? Né? Então, a gente até tentou usar cores distintas, né, para não ficar repetindo. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse Plot Style Table. Vamos descer até New, tá? Porque se eu colocar assim, monocromático, ele vai ficar todo em preto e branco. Alguns deles tá colorido, mas, ó, perceba, é uma opção. Só que aqui, se você ampliar, estão vendo que ele tá tudo com a mesma espessura, ó, tem umas que estão até mais grossas. Então, assim, daria para fazer desse formato? Daria, mas ele ainda não tá interessante. Por quê? Porque tudo tá com a mesma espessura.
tá? Então, a gente vai criar, ó, a gente vem aqui em New, vai fazer Start From, vamos criar uma nova impressão, tá? Então, eu vou colocar assim, eu normalmente gosto de dar o nome do CTB, o nome do que eu tô criando. Então, tipo, eu tô criando um arquitetônico. Então, é um CTB arquitetônico. Vou fazer um sanitário, vou fazer um elétrico estrutural, cria CTB elétrico, CTB arquitetônico, porque cada um você vai usar layers diferentes, né? Então, arquitetônico, a gente vai avançar, a gente pode concluir, e aí vocês vão perceber que já vai ter o CTB arquitetônico aqui, tá? Aí a gente vem aqui, ó, nesse cantinho, que a gente vai editar isso daqui. Só que a gente vai editar conforme as cores que nós tivermos aqui, né? Então, por exemplo, eu tô vendo que amarelo, né? Texto está em amarelo, as paredes estão em rosa. Então, vamos pegar o rosa, por exemplo, né? Tá todas as paredes desenhadas com rosa, né? Que é essa cor aqui. Então, a gente vem aqui do ladinho. A parede é algo que eu quero que fique evidente, ó. Eu já sei que a parede é rosa. A parede é algo que eu quero que fique evidente. Então, eu venho aqui, ó. A cor é a cor do desenho. Então, a cor do desenho é rosa. Que cor que eu quero que o rosa seja impresso? Eu quero que o rosa seja impresso em preto, porque a parede é aquilo que eu quero mais evidente. E aí eu vou configurar, além da cor, a espessura que eu quero para aquele elemento. E a gente vai testando até ficar bom, tá? Então, a gente não faz uma coisa e tá pronto. Então, a gente vem aqui, ó, inline. A parede eu vou colocar ponto 30, que é uma espessura mais grossa, tá? A linha, a gente deixa contínua, então aqui é deixar só sólida mesmo, né, que é uma linha contínua. Então a gente só mexe na cor, então a cor desenhada e a cor que a gente quer que seja impresso. O tipo de linha, então é uma linha contínua, e a espessura que a gente deseja. Então a parede é algo que a gente coloque algo mais forte, né? Vou salvar aqui e vou vir no preview, que a gente vai ficar testando, ó, tá ligado no CTB arquitetônico. Vamos ver como que ele vai reagir. Preview. Ó, então, tudo que é parede, ó, percebam que ele já ficou em preto. Só que a gente tem umas coisas que estão em amarelo, estão em vermelho. Então, a gente, tipo, cota tá em vermelho, né? Então, são coisas que são menos evidentes, que a gente usa uma linha mais fina, ó, percebam? Depois a gente tem que mexer aqui no texto também, né? Então, tudo que tá evidente, ó, aqui é até uma consideração, gente. Aqui percebam que tem uma linha vermelha em cima da preta. Isso aqui é sobreposição de linha, tem que tomar bastante cuidado, tá? Se vocês não têm nenhum tipo de sobreposição e tudo mais, tá? Mas vamos testando, a gente tem bastante coisa para arrumar aqui ainda, ó. Visualizei, dou um ESC. Agora eu vou escolher uma outra cor. Vamos supor, tudo que tá em amarelo, né? Então, tipo, eu tenho texto em amarelo. O que tá em amarelo, eu vou supor, por exemplo, que eu quero que seja impresso em azul. Mas aí a linha tem que ser contínua, que é sólida. E aí a espessura, eu colocar, por exemplo, tem muita coisa que é texto, né? Amarelo aqui, tá em texto. Vou colocar ponto 20. Vou salvar e venho novamente por view. A gente vai testando até ele modificando, ó. Perceba que foi todo. A gente pode perceber até a questão das espessuras, né, ó. Já melhorou, né? Só que aí tem aquela questão. Por que que eu pedi para vocês trabalharem com cores diferentes? Exatamente para não dar conflito, né, de uma cor misturar com a outra, né? Então aqui a gente escolhe quais a gente vai desejar e vai testando. E lembrando, a ordem é sempre parede mais evidente, os demais itens você vai reduzindo. Então, por exemplo, o bloco. Os bloquinhos aqui, eles estão de várias cores, né? Tá em vermelho os blocos aqui, ó. Estão vendo que os blocos estão em vermelho? Então, o vermelho, que cor que eu quero que seja impresso? Então, a gente vem aqui novamente. O vermelho, que é a cor 1, eu quero que ele seja impresso num cinza, numa cor mais clara, né? E aí eu quero uma espessura. Então, eu vou usar uma espessura, por exemplo, de ponto 15, ponto 13. Como o cinza não é mais clarinho, eu estou colocando ponto 15. Se você usasse um cinza mais escuro, podia até colocar ponto 13, tá? Vou salvar e faço novamente um preview. Ó, podem perceber que os blocos, ó, quando a gente amplia, a gente tem essa noção, ó. Percebam que a linha da parede está bem mais grossa em relação à do banheiro, né, dos móveis. Então, a gente vai organizando isso daqui até ficar adequado para a impressão. Porque não é interessante ele ir muito colorido. Foi por isso até que eu passei aquela orientação para vocês da questão das cores, tá? E aí, assim, organizou todas as cores. Ah, ficou legal a impressão, gostei. Não preciso mexer em mais nada. Aí, vocês vão salvar isso aqui em PDF. Então, eu vou dar um ESC aqui.
Agora a gente já pode vir aqui, ó, aplicar e vou dar um OK. E aí ele vai salvar um PDF. Salvar ele aqui na área de trabalho. Ele vai gerar um PDF. E aí esse PDF vocês podem ir levar na Plotter para ser impresso, tá? Lembrando que esse PDF, pessoal, ele ele já está no tamanho certo, tá? O papel já foi criado nas medidas certas. Então, ó, percebam que foi gerado o PDF aqui como visualização. E seria isso. E seria isso que a gente tem para o arquitetônico, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar.